Agora nós vamos ver, eu vou mostrar a evolução da carbonara documentada. Quando que a carbonara começou a aparecer para o público em geral aqui na Itália e no exterior? Como que ela começou a ser documentada? Tá bem, né? Então vamos ver. E eu vou começar mostrando a primeira aparição da palavra carbonara aqui na Itália. A primeira vez que essa palavra foi falada, que essa palavra foi citada, que foi nesse filme aqui. Ó. Esse aqui é um filme de 1951, ou seja, foi em 1951 que a primeira vez a palavra carbonara foi falada e foi documentada de alguma forma. Vamos ver. Lei sa fare gli spaghetti alla carbonara? Esse ator é Aldo Fabrício. Ele perguntou para ela: Lei sa fare spaghetti alla carbonara? Você sabe fazer o espaguete à carbonara? Ele tá tipo no filme, ele tá tipo entrevistando essa moça porque ele tá procurando uma camarieira, ou seja, uma garçonete. E ele começa a entrevistar ela. E ele pergunta se ela sabe fazer a carbonara. Foi a primeira vez que essa palavra foi dita e documentada. E come li sa fare? Beh, ragù, pomodoro, pure formaggio. Questa è roba da clinica. Con il tonno li sa fare? Sì, sì, Con la foglina di basilico? con la foglina. E alla matriciana li sa fare? Sì. Aí ele segue, se safari lá, a matriciana anche é uma pasta muito histórica e muito famosa aqui da Itália também. Então tá aí, 1951, a primeira vez que a palavra carbonara foi falada, foi dita e documentada. Agora eu fiz uma linha do tempo mostrando quantas vezes a carbonara foi citada a partir de 1952 até os anos 60. Vamos acompanhar aqui, eu vou mostrar. Eccoci qua, essa aqui foi a linha do tempo que eu fiz, mostrando as citações da carbonara e, de uma certa forma, a evolução da carbonara. Desde 1952 até 1960. Bem interessante. A primeira vez que a palavra carbonara foi citada em um menu foi em 1952. Nesse guia aqui, e foi americano, na cidade de Chicago. Nesse guia Vitos and Weiss, de Patrícia Bonté. É um guia que mostra os restaurantes da cidade de Chicago e ela mostra um restaurante italiano chamado Armando's, dos proprietários Pietro Lencioni e Armando Lorenzini. E eles têm no seu menu o tagliatelle alla carbonara. Nesse menu, o tagliatelle é feito com a pancetta, é feito com o parmesão, a pasta é o tagliatelle e no menu não fala de fazer aquele creminho com os ovos, ou seja, de colocar os ovos fora do fogo. Então, essa foi a primeira vez que a palavra carbonara foi colocada e citada ou escrita em um menu, em 1952. Depois, em 1954, numa edição do New York Times, na seção News and Food, é aconselhado uma série de restaurantes romanos, e entre eles uma trattoria, que se chama Trattoria Al Muro. E essa trattoria serve um espaguete com pancetta, parmesão e um ingrediente um pouco estranho, que é a pimenta chili. Então, em 1954, também foi citado o carbonara no New York Times. Também em 1954, mas agora em Londres, esse livro, Italian Food, de Elizabeth David, indica um restaurante chamado Il Buco di Roma, onde serve o macaroni alla carbonara. Porém,
Essa receita é com ovos, é com a opção da pancetta ou a copa, e eles são fritos na manteiga junto com o queijo parmesão. E a primeira receita escrita italiana foi sair só em 1954, com esse livro, La Cucina Italiana, de Félix Pesci. Essa receita era com espaguete, era com pancetta, ovos e alho. O queijo era um queijo francês, que se chama Gruyère, e o autor também não indica de fazer o molho longe do fogo. Eu tenho a receita aqui, é essa daqui, ó. Ela é com pancetta, Gruyère, que é um queijo francês. Fala aqui também que vai alho schiacciato, quer dizer alho amassado. Aqui, a Gruyère e abundante pepper. Agora, uma curiosidade. Por que só em 1954 que saiu esse livro e que foi escrita a primeira vez a receita da carbonara? Se nós vimos que lá em 1951, naquele filme onde foi falado a primeira vez a palavra carbonara, já existia, obviamente, porque ela foi criada aqui na Itália. É porque a Itália ainda estava, nessa época, se recuperando da guerra. Os Estados Unidos, obviamente, tinha muito mais poder econômico e mais poder de fazer essas matérias, mas tinha mais dinheiro para publicar os livros, etc, etc. A Itália, nesse período, tinha outras prioridades, não é mesmo? Tinha outras prioridades para se reerguer, se reconstruir. Então, foi por isso que só em 1954 é que saiu esse livro aqui com a receita da carbonara. Depois, em 1955, infelizmente eu não tenho a imagem aqui, é que a carbonara saiu pela primeira vez num receitário propriamente dito, num livro de receitário de Félix Pesci. Esse livro se chamava La Signora in Cucina. Esse livro, a receita mostrava a carbonara feita com pancetta, com parmesão, e pela primeira vez é citado que se pode substituir o parmesão pelo pecorino, com ovos e pimenta. E o procedimento é bem parecido com o que se faz atualmente, de fazer o creminho ali com os ovos e fazer o creminho com o formaggio, depois de ligar o fogo e colocar para fazer o creme da carbonara, aquela propriamente dita. E foi em 1957, nesse guia aqui, um guia americano, Eating in Italy, que entra em cena o guanciale. Foi a primeira vez aqui que o guanciale foi citado para substituir a pancetta. E em 1958 foi publicado esse livro aqui, que também é famoso, que se chama Italian Bouquet. Esse livro aqui, Samuel Chamberlain e Narcisa Chamberlain, eles ficaram na Itália de 1954, 55 e 56, ficaram quase 3 anos aqui, viajando pela Itália. Narcisa Chamberlain era fotógrafa e o Samuel era crítico gastronômico. Então, ele escrevia e comentava sobre os pratos, isso tudo para uma revista americana chamada Gourmet, e Narcisa fazia as fotos. E eles contam que uma experiência que eles tiveram num restaurante chamado Tre Scalini, em Roma. E eles comeram a carbonara do senhor Ciampino. Uma receita um pouco estranha. Por quê? Porque a receita era com pancetta ou presunto, ela ia fungo, olha só, muito estranho. Era tudo frito na manteiga e óleo, e depois se colocava o pecorino batido com os ovos no espaguete. Então eles contaram essa experiência e documentaram nesse livro Italian Bouquet, de 1958. Enfim, em 1960,
Luigi Carnacina lançou esse livro aqui, La Grande Cucina. Esse livro aqui foi a primeira vez que o guanciale foi escrito como a principal proteína, sem a substituir a pancetta. E depois era com espaguete, guanciale, ovos, pimenta, e aqui que entra o creme de leite. Aqui entra o creme de leite, que os críticos também acham muito estranho entrar o creme de leite. E de 1960 até os dias atuais tem muita polêmica aí. Porém, enfim, 1960 o guanciale foi incluído na receita definitivamente, porém junto com os ingredientes tradicionais, porém com o creme de leite.